Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mentoria. Bom, estou com o Ed Carlos aqui mais uma vez. Eu já vou chamar Ed Carlos. Ed Carlos está aqui na sala de espera, tá? Deixa eu chamar logo Ed Carlos para a gente adiantar logo a mentoria de hoje. Eu acho que tem novidades, coisas boas por aí. Deixa eu admitir o Ed Carlos aqui na sala. Ed Carlos, deixa o Ed Carlos aparecer aí. Já chamei ele aqui. Olá, Ed Carlos, mais uma vez. Bom dia. Tá me ouvindo? Samuel, bom dia. Bom dia, pessoal. Beleza. Bom, Ed Carlos, hoje a nossa mentoria vai ser baseada ainda no mapeamento emocional, tá? Porque o mapeamento emocional é o que vende o tratamento, tá? Para quem faz um bom mapeamento emocional, ele fecha um bom tratamento, tá? Ele fecha um tratamento completo. Então, ainda vamos falar sobre mapeamento emocional. Quero deixar o pessoal bem afiado, você bem afiado aí, para poder desenvolver esse negócio aí com maestria, tá? Ser um excelente profissional. E, Ed Carlos, vamos lá. Eu tinha pedido a você para que você me trouxesse um mapeamento emocional aí que você né, dos que você faz, para que a gente pudesse discutir a respeito desse caso. Não é preciso falar sobre o nome da pessoa, tá? Você inventa um nome fictício aí do seu paciente, um nome qualquer que não seja o nome do seu paciente, a gente pode tratar essa pessoa por José, por Maria, enfim, inventa o nome que você quiser aí para o seu paciente, tá? E algo que é interessante falar, pessoal, é que nós atendemos de forma presencial e online. Eu, particularmente, estou parando de atender de forma presencial. E muitas vezes a mentoria ela é gravada, às vezes nem sempre no consultório, tá? Às vezes a gente grava em casa, grava no consultório, então você pode ver cenários diferentes aí, tá? Mas vamos lá, Ed Carlos. Vamos falar um pouquinho aí sobre esse caso específico aí que você separou aí de mentoria. Você separou, não foi? Um mapeamento aí para gente. Bacana, então. Então, vamos começar por você mesmo. Me fala um pouquinho desse mapeamento aí, me fala um pouquinho de como foi, o que é que aconteceu. Beleza? Fica à vontade agora. Eu vou ver se eu consigo deixar você falar sozinho aí. Esse mapeamento que eu trouxe aqui, Samuel, é de uma cliente. Eu não vou falar o nome dela, mas vou citar o nome aqui. Qualquer nome ser. Joana. Ela trouxe uma questão de baixa autoestima. E ela trouxe algum... Eu foquei bastante no que poderia ter gerado esse baixa autoestima. Ela trouxe que ela só tem um irmão mais novo e sentiu nos seus pais preferência, tanto no pai como na mãe, no seu irmão mais novo. Outro ponto também que eu achei interessante, bullying também que ela sofreu na escola, pelo fato de ela ser um pouco acima do peso. Pode continuar, eu estou anotando, viu? Tá. Ela trouxe também até questões de tanta baixa autoestima que ela pensa até em sair da escola. Seus relacionamentos seus amigos são bem poucos. O convívio na família também já não é lá essas coisas, assim que ela me relatou. Pronto. Eu estou anotando tudo que você está me falando, tá? Por isso que eu estou de cabeça baixa aqui. Tá. Mais alguma coisa assim que você percebeu? Aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, autoestima baixa, né? Ela tem um irmão que você falou, né? Que você sentiu. Ela sentiu que os pais deram preferência a esse irmão, Deram né? preferência a ele. Você sabe se esse irmão é mais novo ou mais velho do que ela? É mais novo que ela. Mais novo do que ela, né? Isso. Cara, tá me lembrando um tratamento que eu fiz aqui. Acho que ano passado, no início do ano passado, eu fiz um tratamento aqui que me lembrou muito aí isso que você está me falando. Ela trouxe que eu queria até comentar com você, Samuel, esse caso. Eu acho que ela tem um pouco de toque também. Eu acho até pela cobrança da mãe, pelo fato dela não querer fazer as tarefas de casa, aí se comparava a ela
tanto com as pessoas da idade dela, quanto alguns parentes, como as primas dela, entendeu? Então, é uma comparação em relação a atividades de casa, né? Isso. Pronto. Eu estou anotando aqui, pessoal, você que está me assistindo aí, assistindo a gente, assistindo essa mentoria, eu estou anotando porque, assim, Ed Carlos está me falando sobre um mapeamento emocional, né, que ele fez com uma paciente dele. E esse mapeamento emocional, eu estou extraindo as informações que ele está me passando. Então, aqui é como, né, se eu tivesse buscando informações do paciente, diretamente do paciente, só que eu estou buscando através do terapeuta, que é o Ed Carlos, tá? Hipnólogo clínico. Bom, vamos lá, Ed Carlos. Eu vou falar aqui os tópicos que você trouxe aqui. Uma alta ou baixa estima, né? Ela tem problemas com o irmão, talvez essa alta ou baixa estima por conta do irmão mais novo, que talvez tenha sido mais selecionado em casa, né, na criação. Bullying na escola, por conta do peso, sobrepeso. Esse bullying aqui provavelmente foi na época de infância, né, Edgar? Isso. Até hoje ela relata que se sente meio que excluído, até na sala de aula mesmo. Essa paciente está com quantos anos hoje? Sabe? Lembra aí? 16. 16 anos, ainda é adolescente ainda. Então ela se sentia excluída. Você falou que ela fica pensando em sair da escola, não é isso? Isso. E aqui ela tem um mau convívio, um convívio ruim com os parentes e com os amigos e também um toque. E você falou que acha que esse toque foi por conta de comparações, né? Por conta de cobrança. Cobranças. Talvez Eu ela não acredito que se eu quisesse. tratar, Pode se falar. eu conseguir recuperar essa autoestima dela, eu consigo desinstalar esse toque que foi instalado por conta de cobranças. Eu estou Eu entendendo. acredito que isso tem uma causa só. Estou entendendo. Beleza. Então vamos lá. Deixa que... Tá me ouvindo aí, Ed Carlos caiu ali. Estou fazendo uma troca aqui de conexão rapidinho aqui, mas já está conectado aqui, uma outra rede para a gente ter mais estabilidade. Me ouve bem aí, Ed Carlos? Ed Carlos, está me ouvindo? Nossa, mano, tá de boa. Pronto. Eu troquei rapidinho aqui minha conexão também para não dar possíveis oscilações aqui. Botei para uma conexão melhor que eu tenho aqui rapidinho. Bom, vamos lá então. Você conversou com essa paciente, a gente botou um pseudo aqui de Joana, né? Não, o nome dela, logicamente, não é Joana, mas a gente colocou um pseudo aqui de Joana. E ela relatou que... ela relatou auto-baixa estima ou você que identificou isso? Lembrando que a gente não dá diagnósticos, a gente pega os relatos da pessoa e mesmo que a gente entenda que aquele paciente tem determinado problema, a gente não diagnostica isso para ele. A gente pode ficar para a gente, lógico que a gente tem um filtro aqui para que a gente não crie aqui uma falsa identidade para aquele paciente, porque muitas vezes a gente não conhece aquele paciente de fato. Então a gente tem um filtro aqui, mas a gente traz essa questão a gente não traz a questão do diagnóstico. Pode falar, Ed Carlos. Eu detectei esse autoestima dela até pelo fato de como ela conversa, entendeu? Fala rápida, até um pouco gagueja um pouco, e até eu coloquei na escala, perguntei ela, de 0 a 10, quanto você acha que está a sua autoestima? Você sabe qual foi a nota que ela trouxe? 2. Que é uma autoestima bem... Ela consegue identificar que a estima dela está baixa. Está baixa, isso. É bom ela identificar isso. É bom, porque às vezes a gente identifica, mas o paciente não identifica isso. É bom ela identificar que a autoestima dela está baixa. Me fala mais um pouquinho aí sobre ela, Ed Carlos. Auto-baixa estima. Eu colhi algumas informações também como de perfil comportamental, roda da vida. Você quer começar falando sobre a roda da vida ou... Pode ficar à vontade. Fica à vontade aí. Então eu vou começar a falar sobre a roda da vida aqui. Beleza. Eu trouxe aqui, no caso, na roda da vida, dividida em 4 partes, que é a qualidade de vida, o pessoal, o profissional e os relacionamentos amorosos. Vou fazer a primeira pergunta que eu fiz para ela. Posso falar? Pode sim.
eu perguntei a ela de 0 a 10, quanto você está satisfeito com seus relacionamentos, considerando que 0 é péssimo, não tem como piorar, e 10 está perfeito, ou seja, você não tem como, não precisa melhorar mais. Aí eu trouxe aqui a questão da família. Ela trouxe que a família dela, o convívio já não é lá essas coisas, aí ela deu nota 5. Ela não consegue ter um bom convívio com a família, não é isso? Com a família. Até pelo fato dela trouxer que ela não tem um bom relacionamento com os pais, tanto com o pai quanto a mãe, pelo fato deles preferirem o irmão, ela acaba se afastando, não faz questão de expressar seus sentimentos com eles, entendeu? Não faz muita questão de conviver com eles. Na maioria das vezes ela vive isolada. Agora, essa paciente, ela convive com os pais ainda, né? Isso, ela vai com os pais. Os pais, o irmão. E Mas ela sente ainda que esse irmão ainda ocupa um lugar de privilégio ainda? Ela sente isso ainda ou foi só no início? Sente, né? Sente, ela traz que sim. Bacana. Eu vou comer. Pode falar. Pode ser até pelo fato dele ser mais extrovertido, falar mais que ela, chama mais atenção, entendeu? Entendi. Eu vou comentar aqui um caso que eu falei até agora há pouco aí, de uma paciente que eu atendi até de forma online essa paciente. Uma paciente lá do Rio Grande do Sul, essa região. Eu esqueci o nome da cidade. Essa paciente, eu vou falar o caso aqui porque pode para você fazer sentido. Era uma paciente que ela estava tendo problema com autoestima também, apesar de ser uma paciente muito capaz em suas habilidades, né? Ela tinha habilidades assim simplesmente fantásticas, mas ela não se sentia bem também, autoestima baixa. E a gente identificou, né? Porque na realidade ela veio me procurar para atendimento, ela já está adulta, ela tem na faixa dos seus 40 anos, se não tiver 40 fechado, quase 40 anos. Mas até hoje ela vivia, até hoje não, até ano passado, ela vivia com essa autoestima, né, baixa, uma baixa autoestima. E ela acreditava que os problemas eram por causa das cobranças na idade atual dela. Ela trabalhava em banco, né? Ela trabalhava em banco e tinha empresa, tal. Então ela achava que as cobranças profissionais faziam com que ela se sentisse mal, né? Muito ansiosa, uma ansiedade muito grande. E aí ela veio para ser tratada da ansiedade junto com a baixa estima, né? E aí a gente começou a tratar e nós começamos a fazer no próprio mapeamento. A gente conseguiu identificar que ela tinha problemas com o irmão e com o pai. E aí, por conta desse problema com o irmão e com o pai, aí eu fui investigar mais a fundo, tanto no mapeamento quanto depois também no tratamento. A gente conseguiu identificar. Quando eu falo a gente, porque o paciente ele precisa identificar isso. Não é só o profissional, o hipnólogo, o terapeuta que tem que identificar isso, mas o paciente, principalmente, ele precisa identificar que ele está com problema naquela área. E a gente identificou que quando o irmão dessa paciente nasceu, ela começou a ter problemas. Justamente, ela começou a se sentir excluída. E sentiu o peso da responsabilidade, tanto na criação do irmão quanto nos afazeres de casa, em cima dela. E isso trouxe um bloqueio para ela, uma cobrança muito grande. Por mais que não existisse uma cobrança externa, mas na mente dela existia aquela cobrança. E esse foi um dos pontos que fez com que ela começasse a ter esse tipo de problema. O interessante é que, quando o irmão dela nasceu, ela tinha 1 ano e meio de idade. Ela era novinha e ela lembra exatamente, olha, com 1 ano e meio de idade, que era a idade que ela tinha, foi quando o irmão dela nasceu. Ela se lembra exatamente do dia que o irmão nasceu. Ela se lembra exatamente da sensação que ela teve quando o irmão nasceu. Olha que ela só tinha
1 ano e meio de idade. As pessoas acham que a gente só consegue se lembrar de coisas a partir dos 5, 6 anos de idade. Não, nada disso. Eu, particularmente, eu me lembro de coisas que eu tinha na faixa de 3 anos de idade, coisas normais que aconteceram na minha vida. E situações traumáticas, elas podem ser recordadas desde o ventre da mãe, porque se você não assistiu ainda, você está assistindo essa mentoria agora, você não assistiu ainda, mas tem aulas minhas falando sobre a herança, a memória genética, né? É uma memória genética que ela é trazida de forma hormonal para nossas vidas, né? É uma descarga química no nosso organismo, uma descarga de hormônios. E nós carregamos isso desde o ventre da nossa mãe. E traz uma representatividade em situações da vida. Depois, em outra aula, você vai ver isso, como funciona. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ela tinha 1 ano e meio de idade, Ed Carlos, quando ela começou a ter esse problema e ela não sabia. Só que ainda não era um problema para ela. Ela não sabia, ela não identificava, mas ela começou a se sentir mal com isso, né? E esse caso aí que você está me trazendo me faz lembrar. Realmente é bem parecido. Tá. Vamos lá. Então, assim, ó, eu quero entender um pouquinho como você imagina desenvolver com ela como você fez o mapeamento, você conhece a paciente agora nesse aspecto. Você pode me falar mais ou menos assim o que é que você acha? Eu vou te ajudando aqui a gente formatar aí um plano de terapia mesmo, de tratamento para ela. Pode falar. Ao meu ver, Samuel, como eu trouxe a questão da baixa autoestima e de um toque, não considero aquele toque já que atrapalha bastante a vida dela, mas no começo de um toque, eu acredito que eu tratando essa baixa autoestima dela, eu consigo recuperar, desinstalar esse toque que foi criado por fato de cobranças e de comparações. Faz sentido para você? Eu vou fazer uma pergunta aqui, que é uma pergunta que eu faria para o paciente. Eu vou fazer para você aqui essa pergunta. Faz sentido para você? Porque assim, ela sofre bullying porque você é gordinha, né? Está acima do peso. Faz sentido para você que o fato de ela estar acima do peso e sofrer bullying por isso tem a ver diretamente com a autoestima dela? Isso faz sentido para você? Eu até associei, poderia ser esses 3 problemas associados a cobranças. Mas só que eu fiz uma pergunta a ela, que ela trouxe que não essa alta de peso dela não é por compulsão alimentar, não. Mas, na realidade, não precisa ser só por compulsão alimentar. Porque, independente da compulsão alimentar, o organismo ele produz hormônios. Independente da compulsão alimentar. Então, o organismo dela, por algum motivo, está produzindo hormônios desordenados. Pode ser pela adolescência, pode ser que ela já tenha uma genética, né, de predisposição para isso, pode. Mas só que isso pode ser equilibrado também através das emoções. Não não, é 100% que seja emocional. Não estou falando isso, a gente não traz diagnóstico. Mas, para mim, faz muito sentido que o fato dela estar ganhando sobrepeso, esse fato de ela ser, talvez, né, meio, como você falou, que a autoestima é baixa, então ela deve ser tímida na escola, tal. E isso, todas essas características são características de uma pessoa que realmente está com a autoestima baixa. Então, assim, é uma reação em cadeia. Ela sofre bullying por estar acima do peso, né? Isso aí já foi evidente. Isso. E ela pode estar acima do peso pelas características emocionais, não só por um distúrbio alimentar, mas por um distúrbio hormonal também, por conta da baixa estima. O cérebro, a mente dela pode estar dando comandos a ela, falando, não, você não pode aparecer, quem tem que aparecer é seu irmão. Exemplo, tá? Não estou dizendo que seja isso. Quem tem que aparecer é seu irmão. Você tem que se manter nesse peso aí para você não ser atraente e tal. A mente cria armadilhas para a gente. Então, pelo que você está me falando aí, tudo está associado. Eu não estou indo na raiz da causa, não. Tá? Eu estou trazendo aqui algumas questões para que possam ser investigadas justamente dentro do tratamento. Mas a questão do sobrepeso, do bullying, né? Aí já traz o fato dela querer sair da escola, traz o fato dela não se relacionar bem com as pessoas. Pode falar. Até porque quando a pessoa ela tem uma baixa autoestima, ela não quer ser, tipo, exemplo, ser a atração tanto da turma quanto de seus colegas, entendeu? Ela quer, quanto menos aparecer para ela, melhor. A pessoa que menos aparecer é isso.
Então, quanto menos ela for atraente, melhor. É isso que o subconsciente fala, de forma Porque indireta, tá? Ele não fala isso de forma direta para ela. a pessoa que sofre de uma baixa autoestima, ela nunca quer ser o centro das atenções. Exato. Ela quer passar despercebida. A pessoa que tem autoestima baixa, ela quer passar despercebida. E para passar despercebida, ela não pode chamar atenção. Aí muitas vezes a pessoa não se veste bem, a pessoa não dorme bem, a pessoa não come bem. O organismo produz hormônios para que ela tenha aquele peso, aquela aparência. Entendeu? Então tem uma série de fatores dentro disso aí. Agora sim, pelo que você está me falando aqui, Ed Carlos, está tudo muito bem relacionado. Eu não vi aqui pontos que estejam fora do mesmo contexto, né? Até a questão do toque mesmo, você mesmo me falou aí que a questão do toque é justamente pelo fato de ela, dessa cobrança, pelo menos é o que ela interpreta dessa forma. Não estou dizendo que exista essa cobrança, mas é o que ela sente, o que ela interpreta. Então pode ser que exista, de fato, ou pode ser que não exista, mas está na mente dela. E se está na mente dela, existe para ela. Então a gente tem que considerar isso, tá? Tudo isso, para mim, né, apesar de não ter feito o mapeamento com ela, mas para mim está tudo muito bem relacionado ao porque, fato... verdade, Sim, pode falar. Na verdade, uma coisa leva a outra, né? A baixa autoestima que leva o toque. Exatamente. Então, É uma assim, coisa ó, desencadeando a outra. então vamos pensar aqui, ó. Pelo menos através dos seus relatos aí, eu entendo que nesse mapeamento o caminho da causa do problema vai ser um caminho só. A gente não vai precisar ficar saindo do percurso, não. O caminho me parece que vai ser um caminho só. Passa em minha mente aqui, tá, que o problema possa ser realmente o nascimento do irmão e como ela recebeu isso. Pode ser isso? Pode, mas também pode ser ter mais coisas envolvidas. O nascimento do irmão, ela se sentir rejeitada, tal, é um fator que envolve outros fatores também no decorrer da vida dela. Que tudo isso agora é um conjunto. Tudo que ela está passando agora são situações, eventos emocionais que vão criando todo o transtorno, criando todo o trauma. Né? São eventos isolados, mas que estão dentro de um mesmo contexto. Ed Carlos, eu estou vendo as anotações aqui que eu fiz aqui em relação a isso aqui. Me diga, pode falar. Eu vou fazer complementar aqui, eu aposto na causa do problema. Eu apostaria logo de causa, o que começou, que desencadeou tudo foi a preferência ao seu irmão. Aí logo ela trouxe algumas brincadeiras de seus colegas, que ela ficou muito envergonhada, rejeição. Então, ela sente que ela era excluída também com professores, com colegas. No caso, uma coisa vai reforçando a outra, né? Exatamente. O que você faria... Vamos imaginar aqui, porque assim, o procedimento que eu uso é aquele procedimento, né? Na primeira consulta do tratamento, eu vou fazer um mapeamento. Eu estou falando eu, tá, Ed Carlos? Não é que você tenha que usar o meu padrão, mas é o padrão que eu usaria, tá? Eu traria, na primeira consulta, eu faço o quê? O mapeamento do subconsciente, que é quando eu coloco a pessoa no estado de hipnose, faço o relaxamento ali com ela, trago ali os signos sinais, né? Que são... eu não gosto muito daquele durma, não gosto muito. Aquilo ali eu uso mais em hipnose de entretenimento, de palco, street hipnose eu uso, mas assim, aqui para terapia não. Simplesmente eu levo a pessoa em estado de relaxamento e a pessoa... eu já vou dando os comandos ali, desde as primeiras palavras eu vou dando os comandos. Eu coloco a pessoa em estado de transe, relaxo e crio ali toda aquela questão que eu já falei, que eu crio um lugar seguro. Então, primeira consulta do tratamento seria essa. Na segunda consulta do mapeamento, que eu já criei lugar seguro, já criei aprofundamento, tudo. Instalou âncoras, né? Aí... Oi? Instalou âncoras. Já instalei as âncoras. Aí, na segunda consulta do tratamento, aí eu teria... Porque, assim, é como se fosse assim, na primeira consulta do tratamento, eu meio que me aproximei mais. Porque no mapeamento você já se aproxima do subconsciente da pessoa. Ele começa a confiar em você. Então, na primeira consulta do tratamento, não estou falando do mapeamento agora, estou falando do tratamento, na primeira consulta eu utilizo para me aproximar mais do subconsciente e
e fazer com que ele entenda a minha linguagem, eu entendo a linguagem dele. Já na segunda consulta, eu deixo o subconsciente agora, eu vou conduzindo aquela pessoa em aprofundamento, né, em relação à primeira consulta, mas eu deixo o subconsciente, eu vou ouvindo o que o subconsciente tem a dizer. Eu levo a pessoa ao lugar seguro, e aí eu vou perguntando ali, a pessoa vai me dizendo, eu levo ela a se lembrar de momentos que aconteceu aquele problema. Se for, por exemplo, bullying, aí eu levo ela a meio que uma regressão de idade, tá? Não é regressão de vidas passadas, é uma regressão cronológica ali de idade. Aí eu falo, ó, você está com 16 anos agora? Isso, tá. Aí eu levo, aí eu vou conduzi-la, né? Enfim, você vai utilizar de uma forma lúdica o que você quiser. Um portal do tempo, um túnel do tempo, uma porta. Você começa a criar na sua frente uma tela, enfim. Um trem, você vai pegar um trem e vai parando nas estações das suas idades. Isso aí fica a critério do terapeuta. Mas eu vou levar aquela pessoa, inclusive no mapeamento emocional, a gente já fica sabendo algumas coisas que ela gosta e algumas coisas que ela não gosta, inclusive coisas que ela tem medo, a gente fica sabendo. Tem medo de túnel, tem medo disso, tal. Por quê? Porque na hora do transe de relaxamento, eu não vou falar que ela vai pegar um túnel se ela tem medo de túnel. Você gosta de montanha-russa? Ah, gosta de montanha-russa. Então pronto, você está na montanha-russa e cada vez que a montanha-russa sobe, você tem uma idade a menos, você está com 15 anos, 16. E aí eu vou trazendo ela, fazendo uma regressão cronológica e fazendo com que ela se lembre dos momentos em que ela viveu ali. E quais foram os momentos que ela viveu. E como aquele bullying, enfim, aconteceu. E ela vai revivendo tudo aquilo. O subconsciente dela ali, ele vai começar a me trazer respostas. Ele vai começar a me trazer as situações em que ela viveu. Tá? É a forma que eu faria para começar a ter respostas do subconsciente. Porque, assim, aqui a gente está achando, né, hipoteticamente, que o nascimento do irmão trouxe esse problema para ela. Eu acredito que seja muito provável que sim. Mas pode, além disso, ter outras coisas associadas. Tá? E aí eu traria ela. Como você faria isso, Ed Carlos, aí? Você faria dessa mesma forma, buscando resposta do subconsciente? Como é que você faria isso aí? Na primeira sessão, eu faria o que você falou e caçaria jeito de organizar as emoções dela. Colocaria para ela separar em lugares diferentes, quais são as emoções que ela sente. Você poderia buscar as caixinhas das emoções, ou eu uso caixinhas, eu uso livros, aí é bem lúdico, né? Como ela é uma menina de 16 anos, a gente pode usar, não tem aquelas caixinhas de porta-joia que as meninas gostam de ter? A gente pode pensar assim, ó, imagina uma peça, um armário, uma penteadeira, que é coisa de velho, né? Penteadeira, pois eu sou velho. É uma penteadeira aí, né? Que hoje em dia não fala penteadeira, é cômodo, né? Hoje é cômoda, escrivaninha, enfim, tá? Usa aí as palavras de jovem, que eu sou velho. Aquelas gavetas onde guarda aquela papelada de escola, eu pensei bem nisso. Também, papelada de escola, ou então aquelas caixinhas de porta-joias, tal. E cada caixinha dessa tem uma emoção. Que emoção você está vendo agora? Aí pede para ela puxar. Pode falar. Seria interessante que você fizesse com que ela escolhesse qual lugar que ela queria separar suas emoções, que fica mais criativo na mente dela, né? Que ela consiga mais imaginar. É exatamente isso. Você vai conduzir conforme o subconsciente dela trouxer as informações para você. Eu estou dando dicas aqui, mas assim, essas dicas são baseadas no que o paciente me disser. Né? Onde você está agora? Ah, eu estou no meu quarto. É muito comum as pessoas irem para o quarto. É muito comum. Ah, eu estou no meu quarto. Ah, então observa seu quarto e me descreve seu quarto. Como é que é seu quarto? Aí a pessoa vai te contar como é o quarto dela. Aí tem alguma peça, algum armário aí no seu quarto, um lugar que você possa guardar as suas emoções, tal. Aí você fala, é a linguagem ericksoniana. Talvez, quem sabe, até tem umas caixinhas, talvez até umas gavetas, eu não sei, o quarto é seu. A pessoa vai criando na mente dela, você vai conduzindo a pessoa, mas ela vai criando. Então vamos lá, aí você separaria essas emoções, não é isso? Quando você fala em lugar seguro, a gente poderia criar um lugar seguro, mas não seria tão necessário que você crie. Possa ser algum cômodo da casa que ela sinta mais seguro, como o quarto dela, por exemplo, né? Isso, o lugar seguro é o que ela representa. Geralmente as pessoas vão para o quarto dela.
Quando eu falo em lugar seguro, eu falo assim, ó, pode ser um lugar que já existe e você se sente... No mapeamento, inclusive, na ficha de mapeamento, eu pergunto qual lugar onde você se sente mais seguro. Onde você fala assim, olha, eu posso ir para lá e nada de mal vai me acontecer. Aí, geralmente, a pessoa me relata. Ah, no meu quarto. Ah, na casa dos meus pais. Ah, no sítio. Aí eu falo assim, maravilha. Em que lugar especificamente no sítio? Ah, na varanda. Ah, num quarto que tem, numa sala. A pessoa vai me relatando isso no mapeamento emocional. Eu vou anotando. Aí, quando eu vou fazer o tratamento com a pessoa, eu vou conduzindo. Quem sabe você esteja indo para o seu lugar seguro. Já aconteceu muito da pessoa me dizer onde seria o lugar seguro dela no mapeamento, mas na hora que eu vou conduzir no tratamento, ela cria outro lugar seguro. Tem gente que cria o lugar seguro como se fosse um paraíso, como se fosse o céu, como se fosse... Enfim, cada um vai criar o seu. Então, o hipnólogo, ele vai ter que ter ali sumiu a palavra aqui. Depois que eu tive o Covid, minha mente já não é a mesma. A pessoa vai ter a sensibilidade de entender ali o que o outro está dizendo e conduzindo também, né? Então, vamos lá. Você separaria ali as emoções. De Carlos engasgou. Toma água aí, Edgar. Eu fico com um copinho de água o tempo todo aqui do lado. Só então, recapitulando aqui o que o que a gente deve fazer na primeira consulta. A gente vai criar um lugar seguro. Isso. Vai instalar o signo sinal, que é até para você não perder tempo em outras sessões, né? Isso, já vai direto. E se fazer com que ela separe as emoções. Isso. Na primeira consulta, eu não trabalho as emoções ainda. Na primeira consulta, eu crio um lugar seguro, eu crio os signos sinais, são as âncoras. Mas quando eu falo... Na segunda consulta, eu já vou direto para as emoções, trazendo as emoções ruins da pessoa, tudo. Sabe? Na segunda Mas consulta. quando eu falo emoções, eu falo separar as emoções que ela traga. Quais são as emoções dela, como ansiedade, tristeza, viu? Eu faço isso na segunda consulta. Posso fazer na primeira, não tem problema. Posso fazer. Se eu tiver um tempinho ali dentro da consulta, eu posso fazer. Mas tem como fazer na segunda consulta já. Você separar as emoções. Você vai atrás das emoções, principalmente as ruins. Aí você separa aquelas emoções e aí na terceira consulta você faz a ressignificação daquelas emoções. Na primeira, eu crio o cenário. Na primeira consulta do tratamento, eu crio todo o cenário, deixo a pessoa bem. Você sabe por quê? A técnica que eu desenvolvo, foi a técnica que eu criei durante todos esses anos, que é a técnica de 3 a 5 consultas, com espaço de 1 semana para cada uma delas. Eu utilizo o espaço de 1 semana para cada uma dessas consultas justamente porque existe a catarse. E a catarse da primeira semana para a segunda, ela, na grande maioria das vezes, não é tão forte, mas tem. Agora, a catarse da segunda para a terceira geralmente é muito forte e é bom que seja forte, porque a terceira semana já é a semana da ressignificação. Ou seja, a pessoa às vezes passa mal de uma semana para outra, durante a semana ali. As pessoas chegam a me relatar, tem pessoas que entram em contato comigo e falam assim, doutor, eles me chamam de doutor aqui, né? Doutor, professor. Doutor, eu estou passando mal, não estou me sentindo bem, essa semana foi muito ruim, sentindo um peso na cabeça tal. Eu falo assim, aí eu falo para elas, só que antes eu já falo aqui no consultório, falo, ó, você pode passar e sentir isso é normal. Aí eu falo para elas, ó, isso é normal e de certa forma é bom, porque as suas emoções estão fluindo. Então, no dia tal, que é o dia da próxima consulta, nós vamos trabalhar essas emoções. E tem muitas pessoas que quando chegam aqui, elas estão com a cabeça muito enlouquecidas de emoções, depois das primeiras consultas que fez comigo. E isso é bom, não é ruim. Pode falar. Mesmo que na segunda sessão, você encontre o problema, o subconsciente dela traga quais foram esses problemas, você não deve ressignificar não, né? Na segunda? Não, eu deixo o tempo de catarse. Para que eu possa ressignificar na segunda semana, tem que ser uma necessidade muito grande, sabe? Mas geralmente eu só ressignifico na terceira semana, porque eu quero dar esse prazo de 2 semanas para que a pessoa realmente, as emoções dela fiquem, sabe, num turbilhão ali. Eu deixo para a terceira semana. Poucos casos eu já fiz na segunda semana. Pode falar. Até porque o subconsciente pode trazer uma coisa e na outra sessão ele trazer outra, né? Ele pode trazer, ele pode agregar mais algumas questões. Oi? Até por isso também, né? Uma sessão pode trazer uma coisa, na terceira já pode trazer outra. Pode ser que oscile, né? E vai agregar mais alguma coisa ali.
Vamos fazer o seguinte, ó. Como você vai ter a primeira consulta de tratamento com ela, você vai trabalhar nos sinais, fazer com que o subconsciente dela, ele se envolva, né? Se envolva com você no sentido de se sentir bem contigo. Faça esse processo e na segunda consulta, porque a gente vai estar em contato antes disso, né? Na segunda consulta, você vai deixar o subconsciente dela à vontade para ele trazer o que ele quer agora, sabe? É como se fosse... Na consulta de mapeamento, você trabalhou com ela de forma consciente. No tratamento, principalmente na segunda consulta, você vai trabalhar com ela o subconsciente dela que vai te relatar as coisas agora. Não é mais ela de forma consciente. É o subconsciente que vai te relatar. Por isso eu gosto de, na primeira consulta do tratamento, eu não explorar demais do subconsciente. Eu deixo para que ele agora fique à vontade, para que na segunda consulta, que ele vai ficar louco de vontade para lançar para fora tudo aquilo que ele tem, que ele está esperando ali. Entendeu? Pode falar. Na primeira consulta, você vai instalar o signo sinal, tanto, exemplo, na entrada de transe, exemplo, toda vez que eu encosto na sua testa, você vai entrar nesse mesmo estado de transe. Isso, né? Isso. E quanto ao relaxamento, você vai fazer a mesma coisa? Vai instalar a mesma âncora? Na segunda consulta? Não, no estado de relaxamento profundo. Isso, pronto. Eu vou deixar assim mais claro aqui. Na primeira consulta, eu faço um mapeamento do subconsciente ali agora. Não é o mapeamento emocional que a gente faz na primeira consulta de mapeamento emocional de análise, não. Já é um mapeamento do subconsciente mesmo. Na primeira consulta, eu vou colocar a pessoa em estado de relaxamento. Eu vou... Inclusive, a gente até já gravou falando sobre isso, esse passo a passo aqui, né? Está em algumas aulas anteriores aí. Então, eu vou botar a pessoa em estado de relaxamento. Talvez seja a primeira vez que aquela pessoa entre no estado de relaxamento em um consultório, né? Então, eu vou levar ela para esse estado de relaxamento, que é o que a gente chama de estado de transe, né? Eu gosto de chamar de estado de hipnose. Aí, uma vez que o subconsciente dela já sabe relaxar, respiração, tudo aquilo que a gente faz, e ele já está ali, né? Estado de hipnose, estado de transe, enfim. Aí eu começo agora a trazer os signos sinais, que eu falo, olha, toda vez... Eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de levar a pessoa para um lugar seguro, tá? Já criar um lugar seguro para ela. Porque se ela entrar em alguma ave reação ali, eu já consigo levar ela para um lugar seguro. Voltar ela para um lugar que ela se sinta confortável. Já jogo ela. Isso, eu já tenho uma ancoragem de um lugar seguro para ela. Outra coisa também é que se o tratamento estiver sendo feito de forma online, aqui para a câmera, a pessoa não estiver aqui na minha poltrona aqui do lado, eu já instalo um pausa player, que é quando eu já deixo assim, olha, se por algum motivo a pessoa já está em transe, né? Está de hipnose, relaxada. Aí eu falo, olha, se por primeiro lugar seguro, né? Aí eu falo, se por algum motivo essa conexão cair de forma repentina, cair a internet, alguém chegar aí te atrapalhar, ou faltar energia, seja o que for, você vai entrar no estado de pausa automática. E quando a gente se conectar novamente, eu vou falar para você player e você vai entrar nesse novo estado, nesse estado de ancoragem que você está agora, no estado de hipnose que você está agora. Então, assim, a pessoa já sabe. Só que aí, quando eu volto novamente com a pessoa, vamos supor que caiu a internet. Aí eu volto novamente com a pessoa pode ter dispersado por algum momento, por alguma coisa, né? Ou alguém que chegou ali e dispersou. O que é que eu faço? Eu promovo um relaxamento rápido de 1 minuto. Novamente, eu falo, pronto, isso mesmo. Ó, você vai novamente fechar os olhos, relaxar, aquele relaxamento. Aí eu vou falando do relaxamento rapidinho ali, 1 minuto. E pronto, isso. Agora você está completamente relaxada e player. Você está conectado comigo. Aí pronto. A pessoa volta para aquele estado de conexão que ela estava contigo novamente. Pode falar. Se você já tivesse instalado, por exemplo, toda vez que você falou que a internet caiu, né? Você tivesse ancorado, por exemplo, toda vez que você colocar a mão na testa, você vai voltar a esse estado de profundo relaxamento. Também seria uma boa ideia, né? Isso, mas o que é que acontece aí? Faz o mesmo sentido. A única diferença é porque quando eu falo player para a pessoa, eu já expliquei para ela que ela vai voltar naquele mesmo estado não só de relaxamento, mas vamos supor que ela estava vivendo naquele momento que a conexão caiu,
ela estava vivendo, por exemplo, um momento de uma regressão de uma situação que ela tinha vivido antes. Eu vou levar ela para aquele momento de novo, não só para o estado de relaxamento, A entendeu? não ser Mas que eu vou você levar ela para especifique aquele todos esses momento de dois novo. pontos, né? Oi? A não ser que você especifique todos esses dois pontos, tanto a questão do relaxamento, quanto a questão do suposto, exemplo, um suposto, como é que fala? Um suposto constrangimento que ela tenha sofrido, digamos assim. Ó, A não ser que você possa ó, indicar esses eu dois pontos, gosto de né? simplificar a forma que o subconsciente da pessoa vai entender. Quando eu levo ela para o lugar seguro, eu levei ela para um lugar seguro. Porque tem muitos terapeutas que eles falam assim, olha, toda vez que eu falar durma ou estalar meu dedo, você vai voltar para esse mesmo estado de relaxamento. Eu, particularmente, eu já levo a pessoa para um lugar seguro, para que o subconsciente dela se acostume a ir para um lugar seguro toda vez que precisar. Tanto que os pacientes, depois que passam por um tratamento comigo, o que acontecer com eles lá fora, no dia a dia, teve um problema com eles, eles conseguem simplesmente, onde eles estiverem, em casa, no trabalho, na rua, dentro de um ônibus, ali viajando ou indo para qualquer lugar, a pessoa consegue simplesmente fechar o olho, respirar e ir para o seu lugar seguro. Vamos supor que aconteceu um assalto dentro de um ônibus. E a pessoa, aquele pânico, acabou o assalto, a pessoa está ali naquele estado emocional muito elevado. O que é que acontece? Ela já sabe como ir para o lugar seguro imediatamente. Aí ela só ali para, respira. Então, eu não levo a pessoa apenas para um estado de relaxamento novamente. Eu levo a pessoa para um lugar seguro todas as vezes que eu vou começar o tratamento com ela, aquela consulta de tratamento. Quem é que faz isso? Eu nunca vi ninguém fazendo isso. Quem faz sou eu. Eu aprendi a fazer assim, o resultado é muito melhor. Porque assim, eu entendi o que você falou. Por exemplo, ó, toda vez que, para não precisar fazer o transe todo com a pessoa novamente, Muito toda tempo, vez que né? eu estalar meu dedo, falar durma ou falar estado de hipnose e tal, você vai voltar para o estado de relaxamento. Ótimo, maravilha. É a mesma coisa que eu faço, só que já levando ela para o lugar seguro. Eu falo assim, ó, você vai fechar os olhos, respirar profundamente e quando eu falar com você lugar seguro, você vai estar lá no seu lugar seguro, no mesmo estado de relaxamento que você estava na semana passada. Respire profundamente, feche os olhos, 1, 2, 3, no lugar seguro. A pessoa, pum, já está no lugar seguro, no estado de transe necessário para que eu possa continuar ali o tratamento com ela. A questão do pausa e do player é se ela estiver vivendo, por exemplo, ela está aqui em relaxamento e eu estou no momento com ela que ela regrediu até o momento em que ela estava sendo abusada, por exemplo. Naquele momento caiu a internet. Automaticamente ela entra em pausa. Ela não é uma pausa que ela vai ficar no transe sofrendo, não. É uma pausa assim. Quando eu falo a pausa, Não vai ela botar para não vai fora as ficar emoções. sofrendo. Hã? Ela não vai botar para fora as emoções enquanto ela estiver nesse estado de pausa. Exatamente. Quando eu falo pausa, ela fica isenta. E isso é uma âncora que eu instalo na primeira semana de tratamento. Quando eu falar pausa, você vai ficar isenta e você não vai ter sentimento nenhum em relação ao que está acontecendo ali. Seus sentimentos voltam ao estado normal. Então, se a pessoa tiver no momento de uma catarse ali, ou até mesmo uma reação que eu tiver conduzido, eu falar pausa, a pessoa fica normal novamente, como se nada tivesse acontecido. Aí o player, a pessoa volta àquela atividade novamente e tal. Tanto que a pessoa de olhos fechados aqui, ela é em transe, aí ela vai me dizendo, ele tá chegando aqui, ele tá entrando no quarto e tal. Na hora que eu vejo que a pessoa tá muito... Eu pausa, a pessoa dá uma pausa. Isso eu já instalei na primeira consulta, né? Ela respira ali, tá tudo bem ali, pronto. O que é que você tá vendo agora? Não, eu tô vendo ele tá no meu quarto e tudo tal, mas eu não tô sentindo nada. Você tá bem? Tô bem. Tá tudo tranquilo, pronto. Player. Eu tô sentindo as emoções de novo, tal. Então eu instalo dessa forma, porque se porventura eu tiver aqui, a pessoa estiver em transe e a conexão cair, às vezes ela não viu que a conexão caiu. Por quê? Porque ela tá conectada ali comigo pelo visor. Só que eu parei de falar, quando eu falar com ela, ó, se eu parar de falar aqui, por tipo assim, X tempo, se eu parar de conversar com você aqui por 1 minuto, você automaticamente você vai entrar no estado de pausa
e você vai poder abrir os olhos respirando profundamente. Tudo isso eu instalo. Porque se eu estou conversando com a pessoa está com fone de ouvido, de olhos fechados, ela não está me vendo. Se eu passar mais de um minuto ali, se eu falar, eu estou mais de um minuto aqui sem conversar com você, é porque a conexão pode ter caído. Então, automaticamente, você vai poder abrir os olhos e vai estar em pausa. Quando ela abre os olhos, ela vai ver que a conexão caiu. Só que aí ela não está sentindo, ela não vai abrir os olhos e ficar aquelas emoções, porque senão ela pode abrir os olhos e continuar com aquela mesma emoção que ela estava em transe. Então eu corto isso logo. Aí quando a gente volta, aí ela vai entrar no... Isso eu explico para a pessoa quando eu vou começar o tratamento com ela. Eu vou falar, olha, se cair a conexão, você pode olhar lá, porque geralmente eu me comunico pelo WhatsApp para mandar o link para a pessoa, né? Dá uma olhada no seu WhatsApp que eu vou estar conversando com você por lá. Porque acontece, caiu uma conexão, isso acontece. Faltou energia geral, caiu a conexão. Sim, pode falar. Antecipação, né, Samuel? Exatamente. Quanto na questão de cartaz e abreação, você vai falar com ela, possa ser que você tenha cartaz, eu sei, vai trazer para fora tudo aquilo que você viveu, reviver novamente, e possa ser que isso também não aconteça. Que não aconteça nada, assim, aparentemente não aconteça nada, porque no subconsciente está acontecendo, mas tem gente que não vai jogar para fora aquilo ali. Então, por isso que na primeira... É você fazer com que o paciente não tenha surpresa, né? Exatamente. É por isso que na primeira consulta, do tratamento, tá? Eu não foco em trazer as emoções logo do paciente para tratar aquilo, não. Na primeira consulta eu foco o seguinte, eu tenho primeiro uma conversa com ela ali, e aí eu explico tudo, ó, pode acontecer isso. Eu vou instalar alguns comandos, eu vou falar para você pausa, quando eu falar pausa vai parar tudo. Se eu ficar mais de um minuto sem conversar com você, você vai poder respirar. Aí eu falo às vezes, ó, antes de você abrir os olhos, porque você vai poder abrir os olhos no momento que você quiser, antes de você abrir os olhos, você pode me chamar. Se eu não responder, aí você abre os olhos, porque pode ter caído a conexão. Aí nesse momento, quando você me responder e eu não quando você me chamar e eu não te responder, você já entra em modo de pausa. Naquele instante, aí você vai poder abrir os olhos. Porque quando a pessoa está aqui e está passando mal, não está bem, passando mal no sentido assim, as emoções ruins, as emoções ruins e tal, e está acontecendo, vamos supor que ela sofreu um abuso e está acontecendo aquele abuso, e ela pega e me chama, né, doutor e tal, e eu não responder, entra em pausa automaticamente, para ela não ficar sofrendo ali. Então, porque eu preparo isso antes. Pronto, vai ser assim que a gente vai fazer, tá ok? Tá ok, pronto. Agora, aí eu entro no estado de levar ela para o relaxamento, mas ela já está sabendo o que vai acontecer. Aí no estado de relaxamento eu faço tudo aquilo que eu falei que ia fazer. Levo ela para o relaxamento, tanto que antes de levar para o relaxamento eu falo o que eu vou fazer. Você vai entrar no estado de relaxamento, nós vamos trabalhar com a sua respiração, depois nós vamos trabalhar com alguns comandos, com alguns comandos psicomotores, eu posso pedir para você virar os olhos para cima, tal. Esses comandos que a gente já conhece, que levam a pessoa ao transe. Eu explico tudo. Quando eu vou fazer isso, ela já sabe o que eu vou fazer. E ela vai seguindo os comandos. Aí o que é que acontece? Já expliquei tudo, agora vamos para o relaxamento, vamos. A pessoa respira, relaxa, eu levo ela ali ao estado de hipnose e tal, tudo tranquilo. E aí agora eu vou instalando aquilo que eu falei com ela que ia fazer. Ó, toda vez que eu falar pausa, você vai pausar automaticamente. Se eu ficar mais de um minuto aqui sem conversar com você, e você estiver vivendo ali, você me chamar e eu não responder, aí dá pausa, automaticamente você vai poder abrir os olhos, respirando tranquilamente, se sentindo bem. Eu deixo tudo preparado na primeira consulta. Por isso que a primeira consulta do tratamento é tão importante, porque a gente faz a preparação. Nessa preparação, raramente eu já vou mexer com as emoções. Raramente. É só a preparação. É muito importante essa primeira consulta de preparação. Agora, na segunda consulta, aí não tem mais a preparação. Aí eu já vou levar ela para um lugar seguro. Já, ó, você vai fechar os olhos, respirar profundamente. E quando eu falar, eu vou contar até 3, vou instalar meu dedo. Quando eu contar... E outra coisa, você vai falar, você tem que falar para o paciente que você vai instalar o dedo. Se você gostar de instalar o dedo, eu gosto de instalar o dedo, né? Porque quando a gente instala o dedo, abre um gatilho que é o gatilho dos instintos do paciente. Eu vou instalar o dedo e você vai entrar em transe. Eu vou instalar o dedo, você vai abrir os olhos. Eu vou instalar o dedo, pausa. Eu vou instalar o dedo, lugar seguro. E eu vou falando para ela o que eu vou fazer. Só que você tem que avisar que você vai instalar o dedo, porque já aconteceu, quando eu ainda não entendia muito bem isso, eu vou contar até 3 e você vai para o seu lugar seguro. O paciente aqui, deitado com os olhos fechados, 1, 2, 3, lugar seguro.
o paciente vai entrar para o lugar seguro, mas se eu não avisar que eu vou instalar o dedo, às vezes o paciente toma um susto. 1, 2, 3, lugar seguro. Aí o paciente acorda. Por quê? Porque eu não avisei que eu ia instalar o dedo. Então eu aviso, ó, eu vou contar até 3, e quando eu instalar meu dedo, você vai para o seu lugar seguro. 1, 2, 3, lugar seguro. Pronto, ele vai para o lugar seguro. Na próxima consulta que eu for fazer com ele, eu levo ele para o estado de transe assim. Ó, relaxe profundamente, feche os olhos, lembre-se e tal, daquele relaxamento, vou contar até 3 e você vai estar no seu lugar seguro. Vou sei lá, meu Deus, você vai estar no seu lugar seguro. 1, 2, 3 agora, lugar seguro. Pronto, a pessoa já entrou em transe, já dentro do lugar seguro. Agora, do lugar seguro agora, eu vou conduzir ela para um nível de aprofundamento de subconsciente para que ela possa buscar as emoções dela. Eu já tive pacientes que eles tinham medo de sair do lugar seguro, porque o trauma era tão grande que eles tinham medo de sair do lugar seguro. E quando eu comecei a falar que a gente ia aprofundar no subconsciente e tal, para buscar as emoções, a pessoa tinha medo de ir, porque o trauma tinha sido muito grande. Então você tem que conduzir o seu paciente para que ele se sinta confortável com você. Ah, olha, você vai descer para o seu segundo nível, você vai aprofundar no seu nível de subconsciente, mas eu vou estar com você o tempo todo. Sabe? Você não pode até não me ver, mas você vai ouvir minha voz o tempo todo, porque o paciente vai ouvir sua voz o tempo todo. Então, eu vou estar com você, vou descer com você. Já teve o caso do paciente, mas eu não estou te vendo aqui comigo e eu estou com medo. E aí eu falo assim, não, mas você está ouvindo minha voz, então eu estou com você. Então, imagine que você está segurando a minha mão. Aí o paciente, mas eu não estou vendo você para segurar a mão. Aí eu falo assim, então sinta que você está segurando na minha mão. Aí ele, estou sentindo que eu estou segurando sua mão. Então, assim, você vai saber conduzir o seu paciente ali. Né? Mas na primeira consulta, de Carlos, respondendo a pergunta aqui de forma resumida, agora que eu fiz uma novela aqui, resumindo a pergunta, na primeira consulta, eu só preparo o paciente. Por quê? Na segunda consulta, eu trago as emoções a todas à tona. Importante, tá? Importante, muito importante. Quando você trouxer as emoções do seu paciente à tona, na segunda consulta, deixe um presente hipnótico para ele. Eu chamo de presente hipnótico, que é uma ancoragem para ele se sentir bem. Uma ancoragem de bons sentimentos, que ele se sinta bem. Ou seja, eu trago toda aquela emoção à tona e aí eu falo com ele assim, você se lembra de um momento da sua vida muito bom e tal, eu construo aquele momento junto com ele. Se ele não tiver vivido um momento, eu construo com ele um momento ali na mente dele, naquele momento. E se ele já tiver vivido, eu trago aquele momento à tona e fortaleço ele. Pronto, toda vez que você pegar no seu ombro, primeiro eu, né? Eu falo assim, ó, eu vou tocar no seu ombro, e você fala qual ombro que você vai tocar. Eu vou tocar, você me permite tocar no seu ombro? E quando eu vou iniciar o tratamento, eu falo, ó, você me permite a qualquer momento, eu vou te avisar, mas você me permite, geralmente isso aqui, ó, você me permite tocar aqui, aqui e aqui, geralmente são os pontos que eu toco no paciente se for preciso, tá? Eu não pego no paciente para não ficar ancorando nele uma situação ruim. Vamos supor que o paciente está vivendo um momento de abuso e eu pego na mão dele, não, calma, calma. Imagina agora, aquilo vai ancorar quando ele estiver no ponto de ônibus, esperando o ônibus, tiver uma pessoa pega na mão dele, ele vê aquela sensação, porque ficou ancorado. Possa ser que ele traga emoção boa, mas também pode ser que ele revolte naquele momento do abuso, né? Exatamente. Pode ser que ele viva então eu aviso o paciente. Eu posso, em alguns momentos, tocar em você aqui, aqui e aqui. Tanto que nesse período de pandemia, eu não estava tocando nos pacientes, simplesmente tocando, não estava. Mas, como está passando a pandemia, hoje eu já começo a tocar nos pacientes novamente. E aí eu falo para o paciente, olha, eu vou tocar na sua mão. E quando eu tocar na sua mão, você vai sentir uma sensação assim, assim. Você vai se lembrar daquele momento que eu já criei com ele, né? Daquele momento que você viveu. Geralmente, quem é pai e quem é mãe, geralmente lembra do nascimento dos filhos. Isso é muito bom. E vem aquela emoção, tá pronto. Toda vez que eu tocar no seu ombro agora, você vai se lembrar daquela sensação, daquela emoção que você sentiu no dia do nascimento do seu filho. Aí eu pego e toco aqui, ó, com 2 dedos, tá? Não pegue no ombro da pessoa. Toque com 2 dedos aqui. Aí a pessoa... Pronto, sinta. É como se fosse um botão ligando agora no seu ombro essa emoção. Toda vez que eu tocar no seu ombro, eu estou ligando o botão aí. A pessoa se sente bem. Faça isso é importante fazer, tá? Porque quando você mexer nas emoções da pessoa na segunda semana, você tem que deixar uma âncora boa, porque ela pode sair dali com emoções ruins. E aí, quando você tocar e ela sinta-se bem, a pessoa sente bem. Aí a pessoa de novo, agora você está vivendo a cena, tal, a cena está ruim e tal, o que é que está acontecendo? Um abuso, beleza, tal. Não, agora sinta-se bem, ó, tô ligando, aí a pessoa se sente bem. Quando você fizer esse processo e ela estiver se sentindo bem com o seu toque, aí você vai falar, olha, agora eu vou passar agora esse toque para você. Você vai tocar no seu ombro, vai se sentir bem.
Aí ela está ali, aí está relembrando de novo de todo o trauma tal. Isso, agora toque no seu ombro agora, cancele tudo isso, então ela pega, toca. Sinta-se bem agora. Aí ela mesmo toca no ombro dela. Ela pode pegar, pode fazer do jeito que ela quiser. Você está passando a autoridade para ela de uma âncora que você instalou. Aí, toda vez que ela precisar, ela toca no ombro dela. Por quê? Durante a semana, você lembra que eu falei da catarse, que a pessoa entra, e é bom que a pessoa entre em catarse, só que toda vez que ela entrar em catarse, durante o dia a dia, na vida dela, ali, durante aquela semana, ela pode ir lá e anular aquela emoção ruim. Ela se lembra das coisas, mas ela anula a emoção ruim. Então, isso é muito importante fazer na segunda semana, tá? Você traz as emoções ruins mesmo, você vai mexer no lixo emocional da pessoa na segunda semana. Mas você vai ancorar nela. Eu gosto de ancorar no ombro, que é um lugar que a pessoa não fica pegando toda hora. Na mão a pessoa pega, geralmente, no rosto, pega, mas no ombro é mais difícil pegar. Né? Aí eu ancoro num lugar que ela não pega constantemente. E muitas vezes eu falo com ela, ó, não precisa nem você pegar, basta você imaginar que você está pegando no seu ombro e você vai se sentir bem. Aí ela está aqui, ela só imagina que ela pegou no ombro e se sente bem. Por que isso? Primeira semana, respondendo mais uma vez sua pergunta. Primeira semana, eu instalo, é uma preparação, eu não vou para as emoções. Acontece das pessoas começarem já a ir para as emoções, mas eu seguro. Eu faço toda a preparação para tudo isso. Agora, na segunda semana, eu já vou direto para buscar as emoções, direto. Coloquei a pessoa em estado de hipnose, eu já vou buscar as emoções. Faço um aprofundamento e já vou para o quarto. Enfim, as pessoas, o subconsciente da pessoa que leva. Tem gente que leva para o lugar do abuso, tem gente que leva para outros lugares, enfim. O subconsciente leva. Aí teve toda aquela situação, eu ancoro, depois da situação, depois que eu criei todas aquelas emoções, aí eu ancoro o lugar bom, o sentimento bom. Se naquele momento, a ancoragem boa é no final que eu faço, tá? Porque ela já tem um lugar seguro se eu precisar levar ela ali. Se naquele momento ali eu precisar, ela vai para um lugar seguro. Só que para ela não precisar estar indo para um lugar seguro e ela quiser só bloquear as emoções, ela pode bloquear. Para que ela não passe uma semana tão ruim. Tem pessoas que passam uma semana ruim depois da segunda consulta. Tem pessoas que não, que passam a semana boa, mas tem muitas pessoas que passam a semana ruim. Muitas emoções, muita ansiedade, porque a terceira consulta agora é que a gente vai fazer a ressignificação. Agora, na terceira consulta, aí eu vou buscar todo aquele lixo emocional que eu deixei construído ali e já vou direto para a ressignificação. Então, a ressignificação que eu faço é na terceira consulta. Eu não espero para a quarta, para a quinta, não. A quarta e quinta consulta, eu já falei já em outras aulas, em outros vídeos, eu uso ali, estou tudo amarrotado aqui, eu vou deitando na minha poltrona aqui, na minha cadeira. Na quarta e na quinta consulta, eu deixo para estar fazendo mais umas análises com ele, como é que a pessoa está. Ô, Samuel. Pode falar. Só fugindo um pouquinho aqui. Na terceira consulta, é aquela consulta que você vai ressignificar, né? Isso. Na terceira consulta, Aí na questão da ressignificação, exemplo, quando você vai fazer uma troca de cena. Exemplo que, às vezes, você pode fugir um pouco. Não seria ideal fazer com que a pessoa mesmo troque a cena da maneira dela? Seria interessante isso, não? Não? É de paciente para paciente. Eu vou conduzindo mediante a informação que o subconsciente está me trazendo. Tanto que, a todo instante, meus pacientes estão conversando comigo. O tempo todo. O paciente está conversando comigo. Eu não vou só... Eu já fiz essa forma no início da minha carreira, quando eu não tinha tanta experiência como eu tenho hoje. Eu ia conduzindo, agora você vai fazer isso, 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 vai fazer isso. E eu conduzia o paciente quase não falava comigo, quase não conversava. Mas não era tão interessante, porque por mais que eu tivesse construído um mapa de mundo do paciente ali, mas eu não sabia todos os detalhes da vida dele. Hoje eu deixo ele me conduzir, eu pergunto, onde você está, como está, onde você está de dia, está de noite, quem é que está com você aí agora? E eu deixo ele construindo isso. Entendeu? Então, é mais o paciente que constrói do que eu construo. Às vezes, eu penso que o paciente está construindo uma coisa, na hora que eu pergunto, ele está construindo outra. E eu vou pelo que ele está construindo. Tá? Eu pergunto o tempo todo. Onde você está? Como está? Está frio? Está quente? Como é que você está se sentindo? Essa palavra sempre, essa frase. Como é que você está se sentindo aí nesse lugar? Para que eu possa ir. Aí, dentro do que ele construiu, do que ele me falou, é que eu vou falar. Então, a troca de cena... Eu tenho alguns protocolos que eu criei ao longo desse tempo, que eles são protocolos, assim, fantásticos. Tira e queda. Mas, mesmo esses protocolos que eu tenho, que são, assim, direcionados, eu deixo que o paciente vá construindo. Às vezes, porque às vezes você vai quebrar uma cena ali, eu uso muito um protocolo de quebrar a cena, literalmente, quebrar uma tela,
E às vezes antes eu falava assim, ó, você vai pegar uma marreta e vai quebrar essa tela tal. Só que às vezes o paciente não se vê pegando uma marreta. Ele não se vê pegando uma marreta. Ele não se imagina pegando uma marreta. Eu falo assim, como é que você vai quebrar essa tela? Aí ele, eu vou jogar no chão. Eu, pronto, vai jogar no chão. Aí eu dou ênfase. Jogue no chão, então pega essa tela e tal. Aí é a resposta dele que vai fazer com que eu construa a ressignificação dele. Então, assim, raramente eu vou dar a resposta minha para ele. Porque senão eu não vou estar usando meu filtro de terapeuta, sabe? Isso é muito importante. Isso faz toda a diferença, de Carlos. Porque você não vai basear no seu mapa de mundo, você vai se basear no dele e ele vai te trazer essa resposta. Na verdade, quando você faz a sua própria ressignificação, possa ser que você haja de uma maneira e o paciente e aquilo não faça sentido para ele. Às vezes você de uma forma que ele não agiria. Ele não se vê fazendo aquilo. Exemplo. Você ressignificaria para você e para ele não conseguiria. Isso, para mim faria sentido. Para mim faria sentido. Mas para o paciente não faz. Por exemplo, eu fui criado muito mexendo em roça, tirando leite, apartando gado, cortando capim com facão, com foice e tal. Até hoje eu tenho um sítio, então assim, no período de meus 12 anos de idade, meu pai tinha sítio e tudo, e eu ia para o sítio e fazia, cheguei a morar no sítio um bom tempo. Então eu me vejo, se falar assim, você vai pegar um facão e vai sair cortando tudo, eu me vejo fazendo isso. Tem paciente que não vai se ver pegando no facão. Eu pegar no facão, não, eu tenho medo de me cortar. Na minha realidade, aquele facão faria todo sentido, mas para o paciente, não. Entendeu? Eu faço tiro, entendeu? Tiro mesmo. Tem paciente que não vai se imaginar pegando uma arma. Eu faço tiro em stand de tiro. Enfim, então assim, cada paciente tem uma realidade. Eu vou falar assim, não, você vai pegar aqui, você vai dar um tiro nessa tela. Agora o paciente fala, você é louco, eu não pego em arma. Entendeu? Então, assim, você vai criar realidade. Eu me vejo pegando uma marreta. Talvez não dê para ver aqui, mas eu tenho 1,90 m, 120 quilos. Então, eu sou grande. Eu me vejo pegando uma marreta aqui, dando uma marretada, mas tem paciente que ele se vê frágil fisicamente, ele não me vejo. Então, você vai ter que entrar no mundo do paciente. Você não utilize as suas crenças, o que você acha que faz sentido para você, porque senão você pode botar o caso a perder. Você pode não conseguir ressignificar aquele paciente. Tem que fazer sentido para o paciente, tudo que você está falando. Por isso, o Milton Erickson, ele usava na hipnose conversacional suposições, talvez, quem sabe, até você, e deixava o paciente construir aquilo. Eu uso dessa forma. Eu uso tanto a hipnose clássica do Dave Elman, para levar pessoas ao transe, mas eu uso muito a conversacional. Inclusive conversacional que eu aprendi com o Milton Erickson e que, não diretamente, lógico, né, porque eu não fui contemporâneo dele, mas com os estudos, com os livros, com todo, né, tudo que ele deixou para a gente. E eu utilizo a metodologia que ele deixou, só que eu adapto essa metodologia para mim. Uma coisa que eu falei com você, Ed Carlos, eu não sei se eu cheguei a falar em aula, a gente gravando aula, mas a gente conversando aqui, eu já falei para você. Eu não uso, posso usar, mas é muito raro eu usar metáforas que já sejam prontas. Você lembra, né, que eu te falei isso? É muito raro eu usar metáforas prontas. Uso quando necessário, mas eu uso muito metáforas que eu vou construindo baseado na realidade do paciente. Semana passada a gente falou sobre isso. Tem uma aula gravada aí que eu falei até do semáforo, lembra? O paciente vai atravessar no semáforo, acho que ficou gravado isso. O paciente vai atravessar no semáforo e tem o fluxo do semáforo aberto para o pedestre, mas fecha o do carro. Então, vamos imaginar agora uma pessoa, eu falei, foi na análise comportamental, né? Então, para algumas pessoas, não, então você vai sair voando agora para passar por cima do carro. Uma pessoa que é analista, ela, poxa, eu não vou, eu não sou passarinho, eu não vou voar. Então vamos construir uma passarela agora para você passar por cima. Agora faz sentido. Então, eu vou construir a metáfora baseado no perfil comportamental do paciente, nas informações que ele me trouxe, no mapa de mundo desse paciente. Entendeu? Então, aí faz todo sentido a ressignificação. Por isso eu falo para você, Ed Carlos, e para quem está assistindo essa mentoria, não existe um protocolo pronto infalível. Eu tenho o meu protocolo que eu criei mediante a minha experiência de vida, mas o meu protocolo pode ser que você utilize de forma diferente. Você vai adaptando ele para você. E o meu protocolo, ele utiliza muito o seguinte: o paciente, eu trabalho no mapa de mundo do paciente, ele me traz as informações.
Até mesmo porque é o seguinte, eu sou coach, né? Eu sou formado como coach há muitos anos. Eu trabalho a metodologia coaching há muitos anos. Então, a metodologia coaching é baseada em perguntas poderosas. Você não diz o que o seu cliente coach vai fazer. Você pergunta o que ele vai fazer. Eu utilizo isso nas minhas mentorias. Mentorias não. Apareceu uma mensagem aqui. Eu utilizo isso nos meus tratamentos, nos meus atendimentos e dá muito certo. Eu acho que essa formação coaching que eu tenho, ela me ajuda muito em conduzir o paciente nas respostas que ele me dá, tá? E isso é muito importante. Existem muitos terapeutas que ele diz o que o paciente vai fazer. Faça isso, faça aquilo. Em algum momento você pode trazer uma sugestão para o paciente. Na realidade, você traz muitas sugestões para o paciente, mas na realidade ele vai fazer o que é coerente para ele, o que está no mapa de mundo dele, tá? Bom, nós vamos encerrar essa mentoria. Essa mentoria ficou até mais longa do que as outras. Vamos encerrar essa mentoria e assim, eu acho que eu consegui esclarecer para você, né, cara? Na próxima mentoria a gente vai continuar na ressignificação tudo. Vamos fazer aqui, tá? Hoje a gente falou da primeira consulta e da segunda. Pode falar. Eu falei assim, Samuel, é só uma dúvida aqui, vai fugir um pouquinho do assunto que a gente falou agora, mas acho que você vai falar rapidão, vai explicar rápido. Na questão dessa paciente aqui que eu trouxe aqui, eu analisei o perfil dela e deu estabilidade. Como eu poderia, quais seriam os comandos mais certos que eu poderia dar para ela? Pronto, o perfil estabilidade é o perfil planejador. O perfil estabilidade, quanto mais você disser para ela o que você vai fazer, melhor. Quanto mais você trouxer ela para trabalhar junto com você, melhor. Por quê? Porque o perfil estabilidade é um perfil que gosta ele gosta de cumprir ordens, ele gosta de cumprir sugestões, ele gosta disso. Até mesmo pela autoestima dela, é uma pessoa que ela não tem altruísmo. Geralmente, a pessoa que está com autoestima baixa, ela não tem aquele altruísmo de fazer, de meter a cara e fazer, como o perfil executor, né? Então, assim, quanto mais você conectar ela ao que você vai fazer, no sentido assim, olha, vamos fazer assim, vamos construir isso, vamos desenvolver isso, o que é que você acha de fazer assim, assim, assim? E quanto mais você construir com ela antes de fazer, melhor. Porque ela já vai projetar tudo que vai acontecer na mente dela. Isso já faz parte da hipnose de uma forma geral. Você trazer ali a expectativa para o paciente. Mas no caso do estabilidade, que é o planejador, isso tem um efeito muito mais forte. Então, planeje junto com ela o caminho que você vai seguir. Igual você falou que o estabilidade é perfil que ele é mais inseguro, né? Aí depois você trouxe aquela questão, nós vamos tentar fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Não seria isso? Ao contrário do dominante, porque o dominante você vai fazer tal coisa, você vai analisar tal coisa. Isso, o dominante muitas vezes você fala, você vai fazer tal coisa, tal, ele fala, dentro dele, fala, não vou fazer não, eu não quero. Você não manda em mim, entendeu? O dominante já vai trair, mas já o estabilidade ele vai te acompanhar. Basta você saber conduzi-lo ali, entendeu? Bom, a gente pode falar disso na próxima mentoria, a gente pode aprofundar mais isso, e a gente nas próximas mentorias a gente pode aprofundar até a segunda consulta e a terceira, enfim, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Bom, vamos finalizar agora e eu agradeço a todos vocês que estão assistindo aí essa mentoria. Agradeço a você, Ed Carlos, também, por participar disso tudo e enriquecer tanto esse trabalho, tá? Ed Carlos, mais uma vez, pessoal, Ed Carlos é da cidade de Biaçuncê, aqui na Bahia, e é um hipnólogo que está em construção, em fase de construção, mas já tem feito aí um trabalho bacana aí, tá? Ed Carlos, suas considerações finais aí para o pessoal. Olha, Samuel, até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Na hora de finalizar, ele é bem direto. Vamos lá. Ed Carlos, até mais então, tá? Pessoal, até mais. Finalizando aqui, semana que vem nós estamos aí com mais alguns temas aí dessa mentoria, tá bom? Grande abraço e até a próxima.